Seja bem-vindo ao Saúde Mental no Ar. Hoje iniciamos um quadro para falar um pouquinho sobre saúde mental na atenção básica para a população em geral. Meu nome é Michele e hoje eu estou aqui com a Paula Castilhos, que é a coordenadora do CAPS e também uma das idealizadoras desse projeto. Tudo bem, Paula? Tudo bem, Michele. Então, Paula, conta um pouquinho pra gente como é que é essa parte da saúde mental nos ESFs, na atenção básica, né, nos postinhos de saúde. Bom, é importante a gente começar a trazer a informação de forma muito clara para toda a população, porque muitas vezes eles não entendem como dar os encaminhamentos. E justamente esse programa vai ajudar que eles saibam aonde procurar, o que procurar. Como é que funciona a saúde mental na atenção básica? A palavra-chave para a saúde mental é acolher. Muitas vezes as pessoas não têm, Michele, noção da importância do que é um acolher. O acolher nada mais é do que escutar. Sim, com certeza. O acolhimento a gente vê, né, na saúde mental que é extremamente importante. Mas me conta, Paula, esses profissionais da atenção básica, lá do postinho, eles foram capacitados para fazer esse acolhimento? Como é que tem sido essa chegada dos pacientes no postinho, na atenção básica? Muitas vezes um paciente vai buscar um médico porque está com problemas, por exemplo, relacionados ao sono. Ele chega para uma consulta, o médico não vai conseguir, lógico, por causa da grande demanda de consultas, talvez não vai conseguir ter esse olhar mais aprofundado, escutar melhor esse paciente. Então, quando a gente fala desse acolhimento, é justamente para quê? Para que a população saiba que tanto a enfermeira, as técnicas de enfermagem, todos esses profissionais estão preparados para escutar. Porque muitas vezes essa é uma grande demanda, por exemplo, dentro da atenção básica. As pessoas têm problemas relacionados ao sono, ou não conseguem dormir, ou estão dormindo demais. Mas e por que isso? Isso, durante esse acolhimento, durante essa conversa, o profissional que escutar essa pessoa vai conseguir identificar isso. Muitas vezes a gente tem um índice muito grande de mulheres que tomam medicação para ajudar no sono, mas muitas vezes elas não conseguem dormir. Por quê? Porque às vezes um filho não está em casa, porque às vezes está com um problema no relacionamento com o marido, porque muitas vezes tem a questão do desemprego, são outras coisas que estão levando. Muitas vezes ele é um contexto todo que acaba trazendo sintomas, né, que eles vão vai ser a resposta do organismo da pessoa pela sua vivência, pelas coisas que elas estão passando. E eu acho que é muito importante a gente falar que para as pessoas a facilidade desse acesso, né, Paula? Porque o que a gente vê? Às vezes as pessoas pensam, mas é só com o psiquiatra que eu devo falar? Que é só com o psicólogo que eu devo fazer esse acolhimento? Mas não, agora tu tá trazendo aqui, nós estamos podendo trazer que tem essa possibilidade, né, para as pessoas. Todas as unidades de saúde do Água Vermelha hoje têm telefone fixo e celular. Por exemplo, eu tô com uma demanda que eu tô percebendo que eu tô mais irritado, que eu tô mais choroso, que eu tô nervoso, ansioso, que eu tô brigando com os meus filhos, que eu não tô conseguindo dar atenção para minha esposa, ou que aquela cerveja que eu tomo, eu tô aumentando a quantidade. Toda e qualquer mudança no comportamento, seja homem ou mulher, dá uma ligadinha no posto. Tem o celular hoje, a maioria das pessoas tem acesso ao celular, não precisa você perder serviço, ir até a unidade e dizer, olha, eu precisaria sentar e conversar, preciso conversar com a enfermeira ou com uma técnica de enfermagem. Por que eu sugiro ligar? Porque a gente sabe que também devido ao Covid e às outras demandas, as unidades às vezes não podem acolher naquele momento, não podem atender aquela pessoa naquele momento, ou tem preventivos, outras coisas. Então liga, agenda, daí vai lá no horário que você pode e leva essas coisas para o acolhimento. Diz, olha, profissional, olha, enfermeira, olha, técnica de enfermagem, eu não estou conseguindo dormir, ou eu estou assim. Durante esse acolhimento, essa técnica de enfermagem que já foi capacitada, ou essa enfermeira, esse profissional, vai conseguir já ter mais informações desse teu contexto. Porque saúde mental, ela não é só a questão medicamentosa, a questão do remédio, claro que é importante. Muitos momentos ela é indispensável. Exatamente. Com todas essas informações que durante essa conversa, que é sigilosa, é importante deixar claro que todos nós, seja a profissão que for, a gente trabalha com sigilo profissional. Então tudo que você levar
nesse acolhimento, esse profissional já vai conseguir analisar e ver se tem a necessidade de você passar por uma consulta. Se tem a necessidade de daqui a pouco o doutor avaliar uma medicação. Ou até da especialidade em si, né? Ou até fazer outros encaminhamentos. Muitas vezes tem outras questões que envolvem isso, que a gente chama de questões sociais. Muitas vezes está atrelado ao desemprego, à questão de álcool na família, ou drogas, ou um problema de relacionamento, um quadro de ansiedade. São N fatores. E muitas vezes eles não vão conseguir resolver isso. Mas só o fato deles escutarem, eles vão poder orientar aonde tentar buscar uma solução. E também é importante falar, né, que às vezes o profissional lá do postinho é aquele profissional que tem mais vínculo com aquela população daquela área. Então, às vezes, pro paciente também é mais fácil chegar e falar com as pessoas que ele tá corriqueiramente, né, que tá sempre conseguindo falar. É um acesso mais facilitado e talvez até traga mais conforto para aquela pessoa que quer contar alguma coisa, né? A gente sabe que por mais que a gente tenha áreas especializadas, tenha o psicólogo, que tenha os outros encaminhamentos para psiquiatra, enfim, às vezes aquela acolhida daquele profissional lá da unidade, aquela enfermeira que eu já conheço há bastante tempo, é aquela pessoa que vai me ouvir, que eu vou me sentir mais confortável em falar, né? Porque ela já te conhece, ela conhece os teus filhos, ela fez o teu pré-natal, ela cuidou da tua esposa. A ideia de se ter os postos, que a unidade de saúde, o postinho lá dentro do território da pessoa, lá dentro do bairro, é justamente para isso, para que os profissionais conheçam as famílias e entendam as outras necessidades. Muitas vezes eles vão dizer, olha, aí cabe, vamos encaminhar para outro serviço, ou eles vão identificar, não, aí tem uma demanda mais séria, vamos passar direto para o CAPS, ou vamos encaminhar para uma consulta no ambulatório. Tudo isso é eles lá dentro. E quantas vezes essas coisas acontecem assim, né? Que a gente vai fazer um encaminhamento ou que o paciente chega para o médico tem um olhar daquele momento da consulta, por exemplo, né? Seja ele o clínico geral ou seja ele o psiquiatra que vai atender ou até mesmo, né, as outras especialidades que vão atender aquele paciente. Vai ver aquele recorte, né? Porque ele não conhece toda a vida, toda a perspectiva. A enfermeira, o agente de saúde, tá? As técnicas de enfermagem, a própria recepcionista ali, a gente chega no posto da gente, eu na minha unidade, no meu posto, eu chego, eu conheço todas pelo nome. Aí que tá. Elas conhecem meus filhos, elas sabem, elas já me acompanham. Então, por isso a porta de entrada sempre é o posto, sempre é a unidade de saúde. E além de inspirar mais, né, essa confiança, também é a forma mais correta. Eu sempre costumo dizer que a gente deve seguir degraizinhos, né? Que a porta de entrada não é lá com o especialista ou psiquiatra. Às vezes só o acolhimento lá com a enfermeira já vai resolver, você já vai conseguir pensar junto com ela, pensar nas outras questões, né? Ela conhecendo o teu contexto e conhecendo todas as outras coisas que você vive, que você não vai conseguir colocar nesse recorte pequeno de tempo que você vai lá com o psiquiatra, a tua enfermeira ou o pessoal, né, até o agente comunitário de saúde que vai estar contigo, ele vai ter uma visão bem mais ampliada do teu contexto. E muitas vezes, né, Paula, acontece da gente ter que pedir algumas informações do paciente que chega para nós lá no CAPS, daí, que a gente vai precisar... se referencia para a unidade. Exatamente, muitas vezes a gente acolhe um paciente e a gente liga para a unidade, conhece paciente tal? Não, paciente tal eu acolhi aqui, tu tem mais informações? Por quê? Porque é a própria unidade que conhece, nesse sentido que é muito importante, até porque muitas vezes não vai ser necessário uma psicoterapia, que alguns buscam, que é aquele atendimento com o psicólogo, ou talvez não vá ser necessário o remédio. Os grupos que agora estão suspensos momentaneamente, de psicoeducação, grupos de autoajuda, que devem acontecer lá no posto. A população, os benefícios de um grupo de ginástica, por exemplo. A gente que trabalha na área sabe a importância disso dentro da saúde mental. Você conhecer outras pessoas, você sair daquela rotina, por exemplo, aqui falando do público feminino, sair daquela rotina de limpa a casa, cuida dos filhos,
só conversa com a vizinha do lado, sabe? Você conhecer outras pessoas, ver outra visão, encontrar situações parecidas com a tua. Vai auxiliar nesse processo. Vai auxiliar, né, nesse processo. Com certeza. E além, Paula, dessa demanda, então, desse acolhimento nos postinhos de saúde, né, nos ESFs, como que se amplia esse processo da saúde mental das pessoas? Esse cuidado. Isso. Hoje, como é que acontece? Se uma pessoa passa por um acolhimento ou passa por uma consulta e o médico identifica, por exemplo, ele vai tentar entrar com um medicamento, se ele perceber que é necessário, ele foi capacitado para isso, mas, por exemplo, se ele identificar, ele medicou inicialmente e percebeu que não ajudou. Todas as unidades, todos os postos de Lagoa possuem atendimentos psiquiátricos que eles mesmos agendam. Tá? Muito importante esse ponto, né, Paula? Por quê? Porque não é todos os pacientes que podem vir para o CAPS, porque o CAPS não é um serviço para todos os pacientes, justamente para sobrar tempo para a gente estar lá no posto. Porque como é que acontece? O CAPS, por exemplo, ele é um serviço de média complexidade, que a gente chama. Tu entrou lá no posto, se o teu problema for crônico, considerado grave ou severo, isso tudo seguindo os protocolos do Ministério da Saúde, ele pode vir a ser atendido por nós. Tá? Mas se essa demanda não tiver risco de morte ou não se encaixar nesses critérios, por isso que se direcionou o médico para o ambulatório. Por isso que quem que conhece mais os seus pacientes? Os postos, né? Quem que pode dizer quem que tem mais, quem que está mais urgente de consultar, por exemplo, usando o exemplo do psiquiatra? É o pessoal que está na unidade de saúde, né? Então, eles mesmos vão fazer esse agendamento dessa consulta e depois eles mesmos vão marcar o retorno nessa consulta. E eu acho que também, entrando nesse ponto, Paula, é importante a gente sanar para a população que o quanto é importante, primeiro, entrar pelo seu postinho e consultar com o seu médico clínico geral, porque ele já vai iniciar um tipo de medicação para melhorar o teu sintoma, né? E depois, se caso for necessário, como você falou, aí sim encaminha para especialidade, que daí pode estar, já sabe como que o paciente já reagiu a esse primeiro medicamento, como é que ele se adaptou, se deu certo ou não, e aí o doutor também vai ter mais base para poder estar medicando com outras coisas do paciente e fazendo outras indicações. A gente sabe que as pessoas, elas chegam normalmente, você pode me ajudar nisso, Michele, normalmente elas chegam com as queixas e elas normalmente já têm a solução, já têm a indicação. Só que como em qualquer outra coisa, a gente tem etapas de tratamento. E muitas vezes vem já, eu preciso internar o meu familiar, ou eu preciso me internar. Não é assim. Hoje, o Ministério da Saúde, ele preconiza, não somente por causa do Covid, mas justamente porque o ambiente hospitalar não é um ambiente propício para isso e pode trazer outras infecções, outros riscos para a pessoa de se tratar dentro de casa. Exatamente. Interferindo o menos possível na saúde mental e física dessa pessoa. Para que a pessoa também tenha um maior conforto, né, nesse tratamento. Eu acho que é algo que a gente precisa olhar muito. O menos possível a rotina dela. Que seja agradável, né? Porém, né, Paula, a gente tem muito assunto para falar por aqui, né? E aí nós vamos ter muitas pautas para nós trazer, outros temas, profissionais, e trazer muita mais informação para o pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo por aqui, né? E aí, então, a gente quer dizer para o pessoal lá de casa que eles também podem estar interagindo conosco, podem estar trazendo, né, através das nossas mídias sociais, podem estar mandando a sua pergunta, podem estar mandando a sua curiosidade, que a gente, na medida do possível, vai estar ajustando aqui nos nossos quadros para sanar essa dúvida de vocês. A ideia desse programa justamente é levar informação para vocês que estão aí em casa.
Então, entre em contato pelo nosso WhatsApp, sugiram pautas, sugiram temas, coloquem dúvidas, que vai ter outros profissionais, outras áreas, nós vamos aprofundar mais o acesso da população à informação. Então, quem tiver dúvidas, por favor, pode mandar para o 996 88 74 35. Coloca a sua dúvida, quer se identificar, tudo bem, não quer, não tem problema, sugira temas, espero que tenha agregado, e quem tiver perceber que não está bem, dá uma ligadinha no posto, marca um horário, conversa com a agente de saúde, conversa com a enfermeira, vocês vão ver como vai ajudar. Ok, hoje foi só para dar um gostinho, né, da nossa pauta, então do programa Saúde Mental no Ar, que a gente fica por aqui. Até!